Por que será que tanta gente reprova em cálculo? Hoje eu estou aqui com o professor Bruno de Lima Holanda, ele que é professor aqui na UFG, na FAS, que é a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, é graduado em Matemática, mestrado em Matemática e em Economia ou mestrado? Não, meu mestrado é em Economia e o doutorado é em Economia e Matemática. Economia e Matemática. E ele vai contar tudo que a gente precisa saber para não rodar nessa matéria que tanta gente reprova, que é Cálculo 1. Eu estou cursando essa matéria no momento e vai ser uma honra ter você aqui presente para tirar algumas dúvidas da galera que sempre tem. Uma pergunta é: qual a maior dificuldade que você percebe nos alunos quando começam a estudar cálculo na faculdade? Bem, assim, obrigado, Angélica, por ter me convidado. Espero que essa pequena entrevista ajude as pessoas, né? Os calouros, principalmente. Bem, a principal dificuldade que às vezes eu percebo é falta de um conhecimento básico, né? Que os professores de matemática, de cálculo, esperam que o aluno tenha, né? Ao entrar na universidade. Porque, assim, os cursos de cálculo, eles foram pensados já há mais de 30 anos, né? E de lá para cá muita coisa mudou, inclusive a forma de entrada na universidade, que agora é o Enem, antes era o vestibular. E as provas de matemática do vestibular eram mais abstratas, né? Então, as escolas naturalmente preparavam os alunos para uma matemática mais abstrata, às vezes tinha até mais conteúdo também. E aí, com o Enem, veio uma matemática que é mais aplicada. E aí os alunos sentem essa dificuldade com essa matemática mais abstrata, mais algébrica, que é o que o cálculo que não precisa. Dá pra interpretar, você tem que ter um conhecimento, até uma dá. bagagem, né? Você tem que ter uma bagagem. Mas assim, o cálculo foi criado a partir de situações reais, então ele é totalmente aplicado, ele foi criado para ser aplicado, só que do jeito que é ensinado de uma maneira mais abstrata, então acaba que gera essa dificuldade. Esse conflito, né? Uhum. Ó, agora, uma pergunta qual o principal motivo que leva tantos universitários a reprovarem em cálculo? Então, eu acho que exatamente a quebra do paradigma entre como você estuda, certo? Durante o ensino médio e na universidade. Como né? você deve estudar. Exatamente. Na escola, você não precisa às vezes estudar tanto assim para ir bem, né? Às vezes você acompanha ali a aula, estuda um pouquinho ali antes da prova e ok, você... Porque assim, os alunos que geralmente passam na FG são muito bons alunos na escola. E aí quando vem pra cá, tem essa quebra do paradigma, né? Sei lá, você deixa de ser só o melhor aluno da sua sala e você vem um bolo aqui que tem os bons, todos os bons. Todos os bons, né? E aí o nível de exigência é maior. E aí, obviamente, você vai ter que se reposicionar, né? Como você se avalia, qual a dedicação necessária que o pessoal reprova até aprender a como estudar na faculdade, né? Exatamente. Chega um momento que, tipo assim, eles começam a ter noção de como é o ritmo, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que assistir aula é estudar, assistir vídeo aula é estudar, e não é. Estudar, principalmente essas disciplinas de exatas, é pegar a lista de exercícios, tentar fazer, se frustrar, tentar fazer de novo, pegar dúvida com algum colega, com um monitor. Tem que ser prático, né? Tem que ser na força, tem que ser, tem que ir treinando. Tem que sentar na cadeira e estudar, não tem jeito. E agora, eu queria uma dica que você dá para quem está entrando agora na faculdade, para os calouros que estão morrendo de medo de reprovar em cálculo, como eu, muitos da minha turma e muitos outros alunos em vários cursos, né? É o mesmo, e que atrapalha muito a aprovação deles em cálculo. Não prestar atenção nas aulas. Eu percebo que isso acontece. As aulas em sala de aula. Em sala de aula, às vezes o aluno fica no celular, claro, não são todos, né? Mas ele está desperdiçando o tempo dele. Eu acho uma coisa que não faz muito sentido, né? Vem pra aula, fica assistindo coisa na internet e não dá a devida atenção. Dá diferença a notas de alunos. E outra coisa que eu vou falar também que às vezes parece muito contra-intuitivo é anotar tudo. Você não precisa anotar tudo na aula. Anota o mais importante, porque na aula você também tem que refletir o que o professor está
tá falando e tentando internalizar, absorver. Você vai anotar, sim, mas aquilo que for o mais importante. Acho que não precisa anotar tudo. Tá? Não? E geralmente o povo fala, né? Nossa, deixa eu tentar acompanhar. Não, porque aí você não consegue fazer, raciocinar na hora. Então, essa foi uma dificuldade que eu não conseguia acompanhar. Tipo, às vezes ele tá escrevendo e ele explica e já apaga outro quadro. Ou eu escuto ele explicando, ou eu copio outro quadro. Então, se for só copiar, às vezes é melhor. Você tá só copiando o livro, né? Então, na aula a dinâmica tem que ser diferente, né? Você tem que prestar atenção, né? Por isso que às vezes eu recomendo muitos alunos estudem antes, porque aí você já tem um conteúdo minimamente estruturado, não 100%, mas aí você vai para a aula, você consegue refletir, consegue tirar dúvida na hora, né? Às vezes a sua dúvida é e se, né? E se tivesse feito isso, professor? Aí, isso é uma dúvida que eu, pelo menos como professor, adoro escutar, né? O e se, né? Porque isso significa que o aluno está compreendendo e está fazendo perguntas ali em cima do que está sendo ensinado. E às vezes os alunos não conseguem fazer isso porque estão copiando tudo. E muitas vezes não dá tempo, né? A gente não tem uma aula tão extensa, né? Exatamente. Igual o meu curso, acho que são 64 horas. Então, assim, é escasso as aulas dos professores, né? Tipo, ele tem 2 horários ali pra dar um capítulo, às vezes inteiro, 2 capítulos de um livro, que tem muito, muito conteúdo de matemática. Então, é puxado pro professor tentar passar tudo e pra gente que tem que tentar ou copiar ou prestar atenção e tentando absorvendo a matéria. Existe algum método ou técnico para ajudar a entender melhor o cálculo, a matemática em si? Como acho que eu disse na outra pergunta. É impossível você aprender matemática, qualquer coisa de exata, sem exercitar. Exercício. Tá? É a mesma coisa que você aprender a andar de bicicleta olhando um vídeo no YouTube. Você não vai, tá? Você tem que tentar, vai cair, certo? Até acertar, mas é a única forma. É tipo assim, no bruto mesmo, né? Pega e faz exercício. E estudar é isso, tá? Assistir videoaula, assistir as aulas não são estudar, tá? As aulas te direcionam e te dão base e uma oportunidade de tirar dúvidas, de se aprofundar. Mas estudar é você de forma ativa tentar fazer. É muito mais produtivo você passar 1 hora tentando fazer exercícios, só conseguir fazer metade, do que passar 1 hora assistindo visual. Tá? Você vai aprender muito mais assim do que visual. Tá? Isso para várias matérias, né? Não só na matemática. Videoaula serve mais para consolidar, assim, uma coisa que você já está bem encaminhado e aí você vai consolidar, aí a videoaula é boa. E a 6ª pergunta é: o que diferencia um aluno que passa com facilidade em cálculo de um que reprova? E pelo caminho que está indo nossa conversa, acredito que seja os que fazem a lista de exercício dos que não fazem. É o que eu acho que é aquele que facilidade entre aspas, né? Acho que todo mundo tem algum tipo de dificuldade, mas assim, é um checklist, né? De alunos que entre aspas tem facilidade. É aquele que fez na escola, né? Teve a oportunidade de fazer uma matemática bem feita, estudou direitinho, né? Se aprofundou em técnicas mais abstratas na matemática, veio trazendo também essa técnica de estudo, né? De não, vou sentar aqui, eu vou tentar fazer, né? Aquele aluno que sabe assistir a aula, né? Ou seja, nem fica distraído e também nem fica anotando tudo, perdendo às vezes algum insight interessante do professor, às vezes um próprio insight interessante. Então, eu acho que aquele que cumpre todos esses checklists, ele consegue ter mais facilidade. Geralmente é aquele que passa sem nenhum tipo de reprovação. Se você quiser contar um pouquinho de como foi quando você entrou na faculdade, estava cursando as matérias de cálculo, de como foi para você, como você conseguiu sair, né, do ensino médio e entrar para a faculdade, como foi esse processo? Então, a minha experiência com a matemática, ela vem bem antes, né? Então, desde os meus 14, 15 anos, eu sempre fiz Olimpíada de Matemática. Então, nas aulas de Olimpíada tinha exatamente isso. A gente tinha tempo para pensar,
A gente era estimulado a pensar nos exercícios, às vezes gastar um bom tempo, e a gente se aprofundava. Então eu levei todo esse meu conhecimento quando eu entrei na faculdade. Sem contar que eu já tinha estudado um pouco cálculo por conta própria antes, por interesse próprio. Mas assim, fazendo um paralelo talvez com... como chamam. Em casa, né? Então eu estudei, sempre tive essa questão de estudar muito por conta própria. Eu acho que isso pesou bastante. Então, quando eu fui fazer vou me tentar me colocar numa situação meio análoga, né? Quando eu fui fazer meu doutorado, para eu entrar no doutorado, eu tinha que fazer um curso que todo mundo dizia que era muito, muito difícil, né? Que é como se fosse, digamos assim, um cálculo 5, tá? É uma continuação dos cálculos. É uma continuação. E aí, eu me planejei com 6 meses de antecedência, peguei os livros, fui atrás de qual livro os professores iam usar no curso, já fui estudando, já fui fazendo os exercícios, me acostumando com aquelas técnicas, com a linguagem, né? Então, por exemplo, o cálculo tem uma linguagem totalmente própria, né? Nova em relação ao que tem um conteúdo de ensino médio. Tem questão de limite, continuidade, que são palavras que não existem no ensino médio. Então você vai se acostumando com aquela linguagem, fazendo exercícios. Foi isso que eu fiz, né? Com alguns meses de antecedência. Isso me ajudou bastante. Porque pelo menos no começo do curso foi mais tranquilo. Então, e aí eu fui bem nas primeiras provas, isso dá confiança. E isso é uma coisa importante, entendeu? Quando a pessoa já chega na primeira prova, vai mal, acho que já desanima, né? Exatamente, por isso que eu digo, estuda bem no começo, porque você tira uma nota boa, você fica confiante. Você não pode ficar confiante demais e dizer assim, não, agora eu não preciso mais estudar mais. Tem mais alguma dica para o pessoal que ainda não entrou na faculdade, mas que já sabe que no curso que vai entrar vai ter cálculo? E uma dica para a galera que já está na faculdade, que já reprovou algumas vezes em cálculo, que está na luta ainda para tentar aprender o cálculo. Uma coisa que me estimula bastante a estudar uma coisa nova é buscar dentro daquela coisa nova algo que eu já gosto bastante. Né? Então, por exemplo, dentro de, digamos, se você é da economia, tem muita aplicação de cálculo na economia. Então, vai atrás daquelas aplicações, mesmo que você não entenda 100%, porque às vezes é um assunto bem mais avançado, você vai ver uma integral, você vai ver uma derivada, umas coisas que vão estar no seu curso de cálculo. Então, aquilo vai te motivar. Bem, eu preciso aprender isso aqui porque depois eu vou utilizar. Então isso também é uma motivação interessante, né? E eu acho que também o que muda muito da pressão do ensino médio para a faculdade é que no ensino médio, às vezes você estuda coisas que você sabe que você não vai usar na vida, né? Você fala tipo assim, nossa, mas igual, por exemplo, biologia, né? Eu não tenho afinidade com a matéria de biologia e eu estudava biologia na escola, mas eu ficava tipo, tudo bem, eu nunca vou precisar de tão fielmente aplicar isso na minha vida, né? Fora a biologia do dia a dia, é claro. Mas assim, agora quando você entra na faculdade, tipo assim, você tem que aprender aquele cálculo porque vai ser o seu objeto de trabalho, né? O cálculo, aquela matéria, aquela função, aquela equação, é tudo aquilo que você precisa aprender para ser um bom profissional, né? Para te construir. E eu acho que o pessoal sente um pouco dessa pressão e não entende, às vezes, a importância que é você aprender bem feito aquilo, porque você, literalmente, na prática, vai ter que usar aquilo. Não é igual ao ensino médio, que muitas vezes não é assunto que você vai se aprofundar mais e usar na sua carreira, por exemplo. E outra coisa, assim, que agora é o segredo, né, no final, que é tipo assim, eu acredito muito que aprender coisas difíceis é uma habilidade que você adquire, certo? Então, se você se coloca numa situação de aprender algo difícil, você vai condicionar seu cérebro a que estudar coisas difíceis é uma coisa normal, né? Então, se no futuro, mesmo que você mude totalmente de área, e aí você se deparar com uma situação que você precisa aprender alguma coisa difícil, você vai lembrar que uma vez você já precisou aprender uma coisa difícil e você conseguiu, né? Então, isso vai ser importante também, né? Então, eu acredito muito nessa filosofia de que as pessoas
não necessariamente precisa aprender algo para utilizar, porque muitas vezes a pessoa muda de área, né? Então, tem muita coisa que eu aprendi no passado que hoje em dia eu não utilizo mais, mas eram coisas muito difíceis e me fizeram uma pessoa melhor, me fizeram uma pessoa que encara com mais naturalidade superar desafios, situações em que precisa aprender algo que foge um pouco daquilo que eu estava acostumado. Então, eu acho que isso é uma forma de como eu vejo a educação, né? Que às vezes para algumas pessoas faz sentido. Faz sentido. E ele que você tem uma história, né, com a UBMEP, que você faz questões? Eu participo do Você comitê, não posso entrar em muitos detalhes. Mas eu participo da organização. E você acha que a importância das Olimpíadas Brasileiras de matemática, ela impacta na faculdade, nas pessoas, como elas lidam com resolução de desafios? Eu já participei algumas vezes da Olimpíada de Matemática, mas eu fui campeã, foi da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, pra mim foi uma experiência muito gratificante, e até quando eu fui entrar na faculdade eu vi muitas vantagens com quem participa dessas Olimpíadas, né? Que eu acho que é uma forma do governo de incentivar e apoiar, né? Isso tudo que a gente está falando, você pode adquirir numa Olimpíada Brasileira de Matemática. Exatamente, essa questão de ser um pouco mais autodidata, mais ativo nos estudos, né? Não, estudar não é uma coisa passiva que alguém me ensina, é algo que eu busco, né? Isso é uma coisa importante. Essa questão de você se colocar para aprender algo difícil também é algo importante, que é a Olimpíada ali. É uma habilidade que você adquire, né? Você está em contato com pessoas que gostam de coisas parecidas com você, então quando você vai para a universidade também tem isso, né? Você meio que ali na sua turma, todo mundo gosta mais ou menos da mesma coisa, da mesma área, pelo menos de estudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Então isso é interessante. Desde muito cedo, né, você está no ambiente acadêmico, né? De certa forma, no ambiente acadêmico. Eu espero que vocês tenham gostado e que busquem correr atrás de adquirir as habilidades para conseguir passar em cálculo, que sigam as dicas que ele trouxe aqui pra gente nesse vídeo, e foi muito bom estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Angela. Até a próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Se quiserem dar sugestões de mais vídeos, eu estou gravando aqui com ele, tem outros professores. Deem dicas de matérias e conteúdos e espero que ninguém reprove em cálculo.